Azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos, amigo torcedor e amiga torcedora azulina. Tamo junto, misturado. Espero que esteja tudo bem na casa de vocês, tudo certo, né? Saiu a vitória do Clube do Remo aí, aos trancos e barrancos, né, família? Aos trancos e barrancos? Aos trancos e barrancos. A remexida aí do nosso treinador Rodrigo na sua estreia, frente ao Clube do Remo, à beira do gramado. E deu para tirar aquele peso mais ou menos, né? Fazia mais de um ano que o Clube do Remo não ganhava fora de casa, né, família? Mais de anos, salvo engano. E nós fomos buscar essa vitória lá na Jamaica brasileira. Também já peço que você deixe aí seu like, compartilhe o vídeo. A gente está tendo bastante visualizações, mas os likes não estão chegando, família. Como eu falo para vocês, eu dependo muito do engajamento do canal, do like de vocês. Então, todos os meus amigos que sempre estão por aqui aí, Valdete Miranda, já deixo meu abraço aqui, o Adson, né, de Poá, São Paulo, entendeu? O Gesso, o Hernandes, essas pessoas que sempre estão comentando com a gente aqui. Estamos deixando o nosso abraço logo no início desse vídeo e vamos seguir aí o que a gente viu desse jogo de hoje, né, meus amigos? Creio que vocês agora já dão um certo alívio, a mente para mais no lugar, né, família? E bora lá para esse vídeo de hoje, né, meus amigos? Bom, meus amigos, Clube do Remo, que foi a campo, diferentemente do que a gente tinha formulado durante a semana, do que tinha saído durante a imprensa e do que a gente tinha visto aí e acompanhado em vários canais, né? O Clube do Remo foi numa nova formatação, ao contrário do 4-4-2, ele entrou numa espécie de 3-5-2, uma hora 3-4-3, a depender do momento do jogo, a variação, tá, família? Mas o Clube do Remo foi a campo no primeiro tempo com Marcelo Rangel, Diego, Bruno Bispo, Lige, Raimar, João Afonso, Paulinho Curuá, Jadson, Pavani, Ítalo e Marco Antônio, tá, família? Lembrando que aquela situação do Pedro Vitor, ele ficou realmente em Belém, né, meus amigos? E o Clube do Remo perdeu muito com isso, no seu poder ofensivo ali. Nós vimos que nesse jogo deu pra gente ver, deu pra todos nós acompanhar aquilo que a gente fala aqui no canal, né? Falta peças, família. O time sabe jogar. O time sabe jogar, tá? Então, vamos falar do que foi o jogo em si. O Clube do Remo praticamente, os primeiros 20 minutos, total domínio. Até o seu amigo aqui que está acompanhando desde janeiro esse Clube do Remo, na marcha de 3 treinadores, essa foi a melhor estreia praticamente nos 20 minutos aí. Foi essa melhor estreia dos treinadores aí que a gente já viu, tá? Aquela do Catalão eu não posso contar porque foi um jogo com um time que não demonstrou tanto potencial como é o time do Sampaio Corrêa, como eu falei para vocês. Então, Clube do Remo buscando as linhas altas ali, buscando mesmo, família. Eu fiquei surpreso, confesso a vocês, fiquei muito surpreso, né? Tanto que o Clube do Remo, aos 16 segundos, já tinha chegado o ataque, o Pavani levando uma falta, né? Aos 14 ali, bola perigosa, aos 14 não, aos 4, depois um escanteio aos 7, Ítalo chuta com o desvio aos 9, e o Clube do Remo amassando ali nos primeiros minutos, família. Tanto que saiu o gol do Reimar numa tentativa de cruzamento, a bola foi meio que morrendo, escanteada no cantinho, mas se ela não vai no gol, o Ítalo tava nela, né, família? Mas foi o gol, né? E aí o Clube do Remo até esse princípio de momento estava com 66% de posse de bola, amassando realmente a Bolívia Maranhense, né, família? Aí o Sampaio Corrêa, que fez logo uma mudança aos 16 minutos ali, o treinador procurou corrigir as suas linhas, né, vendo que o Clube do Remo tinha mudado realmente o esquema tático, que a princípio seria no 4-4-2, mas mudou ali com 3 zagueiros e permaneceu assim até o final, até que no final deu aquela mudança, porque após esse gol, o Clube do Remo ainda foi ao ataque ali mais um pouco aos 26, mas as linhas já começaram a baixar muito, família. Muito mesmo, e isso é preocupante. Sabe por que isso é preocupante? Porque aí você vê a displicência de alguns atletas serem bastante incisivas, entendeu? E muitas das vezes podendo ser até decisivas, tá? Na hora que eu chegar no comentário individual, eu vou chegar para individualizar cada posição de cada atleta aqui, tá, família? Então, nessas horas a gente vê bastante a falta de intensividade de alguns atletas e aqueles que começam digamos, a andar em campo, porque não é possível com 16 minutos o time cansar. Não é, isso é inaceitável, tá? É inaceitável o time entregar a bola para o adversário e cansar. Não tem como, família, porque o time entrou arqueado, os jogadores faltam essa concepção de saber
que se você está amassando o adversário, você tem que continuar. Tudo bem, o adversário vai crescer por estar jogando nos seus domínios, conhecer o campo, inclusive falando do gramado, né? O gramado do Castelão, como a gente já tinha falado, né? Era um gramado de grama alta e muito irregular, mas a bola não correria tanto, tá? Então, voltando ao assunto, jogadores têm que entender. Eu tô em cima, eu não tô no topo da tabela. Eu não sou o primeiro, né? Eu tô ali disputando para chegar na média da tabela. Então parece que na displicência de alguns a gente acaba até suspeitando, tá? Mas eu não venho para cá com suspeitas porque eu tô vendo que a displicência mesmo e muitas vezes a pouca responsabilidade, né, família? A pouca responsabilidade, tá? Seu amigo tá contente com a vitória, sim, tá? Eu não vou enganar vocês, mas eu tenho que explanar aqui os pontos de vista para fazer nós todos pensarmos juntos. Por isso que também já peço até a colaboração de vocês aí, deixando o seu comentário, tá? Deixando o seu comentário, porque quando a gente explana junto, a gente busca soluções e começa a cobrar nos vídeos. Os vídeos vão passando para outros vídeos, outros canais vão verificando e a gente vai chegando mais longe com a nossa voz. Você conhece bem aí o canal, você tem visto que tem mais mudança de certo parâmetro em alguns canais aí que a gente até trabalha lá por aqui. Então, dito isso, né, família? Tivemos mais uma chegada do Jadson para fora. É um chute ali meio displicente aos 28 minutos. Aos 37 teve o amarelo pro Diogo, né, Batista, que para mim também, né? E a pressão do Sampaio quando o clube do Remo baixou as linhas. Eu havia falado no vídeo anterior como o Sampaio joga, tá? Não nesse de hoje, mas no vídeo anterior, no da quinta-feira. Como o Sampaio joga. Eles têm essa característica de ir pro abafa mesmo, né? Inclusive o treinador deles tirou um dos centroavantes logo no começo, né? O Brunão, e depois recolocou, né? O Boa, né? No segundo tempo, mas aí já não tinha mais nada para eles. Então o clube do Remo saiu do primeiro tempo com a vitória parcial. Nós contávamos ali que o treinador ia chegar e ia, né, cobrar, porque o Marcelo Rangel já tinha começado seus trabalhos. No primeiro tempo fez uma defesa ali meia de manchete, a gente achou até meio estranha, mas o ângulo não favorece para a gente saber se dá para ele pegar ou não. Ele fez o que dava para fazer. Nessa hora, inclusive, o clube do Remo levou uma bola na trave, né, família? E ali você já fica, pô, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Falta isso no clube do Remo. Porque a gente, como torcedor do clube do Remo, a gente consegue identificar que você tem como meter o pé mais forte na bola. Você tem como chegar com mais coisa, porque o clube do Remo estava em cima no começo do jogo. Então fomos para o segundo tempo. Voltamos com os mesmos atletas, né? Então o clube do Remo encontrou ali, numa falha do Sampaio Correia, uma sobra de bola. O Marco Antônio pegou e já tocou para o Jadson, que de frente a frente, Jadson não dispensa, né, família? Então foi um dos nossos melhores jogadores em campo e fez o segundo gol. E aí eu pensei, poxa, agora vai, né, família? Acho que você que está do outro lado também deve ter pensado dessa forma. Eu também. Então a gente achou que agora vai. E aí quando a gente vê o clube do Remo novamente sucumbe a baixar as linhas. Não pode acontecer, família. Não pode acontecer. Então nós levamos aquele gol, né, de fora da área, que era para a chegada dos volantes ali que não chegaram, tá? Depois foi um Deus nos acuda. Né? Por isso que o seu amigo está satisfeito com a vitória, mas não satisfeito com a produção de alguns jogadores. Nós vamos chegar lá, tá? Mas saímos com a vitória, né? Confesso a vocês, estava rezando para o jogo acabar, família. Confesso a vocês que até naquele último lance do Paulinho Curuá, eu fiquei ali, toca a bola e o cara parece que estava girando, parece um piro tonto. Família, tem hora que a gente vê no clube do Remo certa displicência, tá? Então, foi um jogo para dar um alívio, um jogo para a gente raciocinar onde estão nossas falhas e o treinador realmente buscar desses camaradas aí, porque só tem isso aí, tem que espremer o resto dessa laranja, tá? Tem que espremer, tá? Lembrando que as estatísticas mostram que o clube do Remo, olha só, foi 62% de posse de bola do Sampaio, 38% do clube do Remo, 28 tentativas do Sampaio contra 11 do clube do Remo, tá? A gol. 13 chutes contra 2 do clube do Remo, chutes que foram conclusivos, né? 15 chutes para fora do Sampaio, 9 do clube do Remo, foram 18 escanteios do Sampaio,
tá? E 2 do Clube do Remo. E nessas horas foi um Deus nos acuda mesmo, família, tá? Foram 12 de defesa do Marcelo Rangel contra 0 defesa do goleiro do Sampaio, o Felipe, né? Eu acho que teve uma errada aí, teve uma hora que ele fez uma defesa lá, mas não assim defesa de salvar, né? Praticamente de salvar, o Marcelo Rangel deve ter feito mais 6 defesas ali, família. Defesas importantíssimas mesmo, que chegaram que a gente, nessa hora, né? O coração vai na boca, tava aqui o seu amigo, tava na água de açúcar, né? Então, teve 6 cartões amarelos pro Clube do Remo e 1 cartão amarelo pro Sampaio Correia, tá? Mas teve ali cartão, alguma foi jogada displicente e outras foram jogadas que matando a jogada e tal, né? Foram 207 ataque contra 161 ataque do Clube do Remo, 151 jogadas de perigo do Sampaio contra 72 do Clube do Remo. Então por aí vocês veem, tá? O Clube do Remo aparentemente fez o primeiro tempo os 20 minutos só. E depois no começo do jogo, que eu achei que ia, digamos, pô, você achou o gol ali numa falha do adversário, agora bora amassar. Não. Recuou de maneira displicente que você pode entregar o resultado. É como assim, poxa, vou mostrar que a gente consegue jogar, mas aqui eu não tô ganhando nada, aí eu não vou jogar mais, porque teve muitos atletas ali que realmente mostraram para nós que não merecem vestir essa camisa azulina. Estão aí há 5 meses. Tem jogadores que estão aí contratados desde o ano passado, não merecem vestir a camisa azulina. Não merece pela displicência, porque a gente sabe que joga, tá? Sabe que joga, tá? Então, vamos agora individualizar, tá? Eu não falei dos atletas que entraram no segundo tempo para dar um gás, porque praticamente nenhum mostrou, entendeu? Nenhum mostrou, né? Então, do jogo, nós, digamos, se nós trabalharmos esses 20 minutos, passar esse vídeo para esses caras, olha, tá aqui, olha como vocês sabem jogar, então tem que mostrar, a torcida vai se animar, vocês vão ter a torcida a favor de vocês, então vocês estão trabalhando, vocês são profissionais. Se não quer a displicência, ou pede para sair, ou continua trabalhando, porque é inadmissível certas situações, tá, família? Então, vamos lá a cada um, né? Marcelo Rangel, tirando aquela manchete ali e as situações que eu digo que ele não cobra da zaga, que tem bolas que dá para ele cobrar da zaga, cara, foi um dos melhores jogos dele à frente do Clube do Remo. Principalmente o goleiro se destaca quando tu vê que a displicência no setor defensivo e no setor do Clube do Remo, quando você vai pro abafo, tem que saber sofrer. E o time soube sofrer. Quando o time falhava, que houve muitas falhas, o Marcelo Rangel estava lá. Tá? Então disso a gente não pode reclamar, porque a pessoa veio comentar, porque Ricardo, o Marcelo Rangel salvou, mas teve todo o setor defensivo que estava muito abaixo, né? A linha muito recuada, e com isso nós sofremos ali realmente uma displicência total, né, família? Total, uma displicência ali que a gente não consegue entender, tá? Então vamos à lateral aí, o Diogo, né, família? O Diogo, né? O Diogo, lateral direito, também não foi assim tão bem, né? Eu não sei se foi o nervosismo da estreia, uma hora ele até dá uma chegada na barriga e diz que está sentindo alguma coisa, tá, família? Para mim foi abaixo do que eu esperava, tá? Foi um atleta muito abaixo, pouco apoiou. Na defensiva também deixou em certas situações a desejar. Ele estava jogando ali mais ou menos ao lado do nosso amigo aí, o João Afonso, que fez o terceiro zagueiro, né? Inclusive tinha foi quarta-feira que saiu. Quarta ou quinta-feira saiu essa notícia desse treinamento com o João Afonso fazendo o terceiro zagueiro. Então o João Afonso fez o terceiro zagueiro ali. Família, eu não consigo entender. Tá, tudo bem, é o treinador novo, não conhece a princípio, foi a primeira semana que ele treinou, mas não tem como o Jonilson perder a vaga pro João Afonso. Não tem, e pra mim é inadmissível o João Afonso. Ele é displicente demais, família. E ele é displicente demais, entendeu? Ele é displicente demais. Pra mim o João Afonso, ele não mostra que veio, tá? É um jogador que tá aí pra jogar na zaga, parado, consegue dá dor de cabeça para nós, tá? O Bruno Bispo fez as tentativas ali, mas foi corrompido pelo Pimentinha. Pimentinha simplesmente com seus 36 anos destruiu o Bruno Bispo e Raimar, família. Destruiu mesmo. Destruiu, tá? Perdoem a palavra, perdoe o profissional, mas destruiu, né? O Lídia estava mais centralizado, ia numas bolas, certas bolas que eram para ser, digamos, mais pensadas, não conseguiu pensar, né? Então, mas também não comprometeu tanto assim.
teve bons lances que teve. Salvar não salvou, né? Mas estava ali, sabe? O Clube do Remo, para mim, teve certas horas que até repetiu aquela situação do Deus nos acuda numa bola alçada na área, né, família? Aquela bola que tu torce para que alguém tire daí e não consegue. E a segunda bola o Clube do Remo tava perdendo todas. Contrário que tava ganhando no primeiro tempo, tá? Então, Paulinho Curuá. Eu preciso falar. Pra mim, o Paulinho Curuá só joga pros comentaristas da Rádio Clube, tá, família? Pra mim, na minha concepção, é só isso. Tá? Pra mim, ele só joga pra eles. Porque a gente vê, ele é muito atabalhoado. Se você, digamos, tem gente que diz que ele é bom na marcação. Como é que você é bom na marcação se você só chega atabalhoado? Então, é uma displicência. O João Afonso chegou justamente para suprir, não consegue. Me admira o Henrique Vigia, que tem qualidade aí, tem a juventude a seu favor, mas não consegue também figurar ali. Não sei o que acontece com o Henrique Vigia, não sei mesmo, porque a gente não consegue acompanhar. Se seu amigo pudesse, digamos, o treino fosse aberto, eu iria para lá. Eu ia para acompanhar de perto para ver o treinamento, porque deve acontecer alguma coisa no treinamento que a gente foge à nossa realidade, né? Foge à nossa realidade, tá? O Jadson foi bem, não se encontrou muito bem ali, porque a do Jadson é mais defensiva mesmo. Ele estava vendo fazendo a defensiva, porém aparecia bastante, flutuava ali entre o meio campo, né? Então não comprometeu tanto no segundo tempo, foi até saiu, a gente não sabe se foi por dor ou por cansaço, porque o Jadson tem uma condição física que sai no NASP, que ele desgasta muito, família. Ele desgasta muito, ele não sente. E com isso dele não sentir, ele acaba se contundindo. Tá? Então ele é sempre testado, né? E ele está sempre sendo acompanhado de perto porque ele tem um desgaste. Até a alimentação dele foi mudada dentro do Clube do Remo por causa disso, porque ele é um atleta de alta explosão, porém ele se desgasta sem sentir, e quando a gente vê ele já sentiu e está rastejando, né? Então o Jadson para mim foi nessa condição, tá? Vamos chegar aqui no seu Pavani, família. Pavani, profissional de renome. Vocês viram nos primeiros 20 minutos? Vocês viram? Eu tô mentindo? Seu amigo tá mentindo? O Pavani tava aparecendo, jogando. Mas depois, família, parece que o camarada, digamos assim, eu vou me esconder que ninguém vai me ver. Sabe? Uma displicência, uma hora entregando. Eu não consigo entender, família. É 20 minutos só. Tá? Então, eu não sei se é possível a gente aumentar a carga de treinamento para esses caras, porque não tem coisa. 20 minutos o time tá morrendo. Cansado, aí depois que recua a linha, tu vai correr mais do que o adversário, porque tu tem que fazer o adversário correr, que era o que o Clube do Remo estava fazendo no primeiro tempo, sabe? Aí o Pavani, família, sinceramente, foi a pior decepção que eu já tive, tá? O Pavani é uma decepção porque ele vem de renome, ele vem de grandes clubes aí, ele vem jogando, tá? E ele não mostra no Clube do Remo, ele joga quando ele quer. Tá? Joga os minutos que ele quer e depois ele fica ali se escondendo da bola, entregando. Quando a bola chega nele, ele volta a entregar. Teve lance lá que ele tá me entregando, família. Aí não dá, sabe? Aí não dá, meus amigos. Aí não dá mesmo, tá? Eu sinto muito, o Pavani não venha dizer o que veio no Clube do Remo, família. Eu sinto muito pra vocês, mas sinceramente, eu me decepciono com esse camarada, olha. E é um cara de criação. Aí ele não faz a primeira, não faz a segunda, não faz o meio. Não joga no ataque. O que vai fazer com esse cara? Então o Pavani, ele pede passagem para ir embora do Clube do Remo. O problema é que fizeram um contrato que não consegue quebrar. Porque investiu-se tanto nesse plantel no começo, achando que ele iria vingar, porque nós estamos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse plantel que está desde o começo aí, alguns jogadores aí, parece que nunca chegam na forma física, família. Nunca chegam na forma física. O Ítalo, como eu falei para vocês, é diferenciado do seu substituto direto, que é o Ribamar ou o Matheus, né? Mas a bola tem que chegar. Porém, no 4-4-2 ele não consegue se movimentar tanto, família. Né? Ele não consegue se movimentar tanto. É a idade, tá? Ele tá praticamente no peso ideal, mas a idade dele não colabora mais para ele correr. Provavelmente para disputar já realmente uma Série C, que é um jogo de mais contato, que exige mais o calor, mais o vigor físico do atleta, o Ítalo ele vem sucumbindo em certas situações. O treinador tem que adequar alguma situação para ele jogar, então nós não vamos figurar como um artilheiro ali na frente, família. Muito dificilmente.
Até o próprio Sampaio Corrêa também, logo no começo tirou seus centroavantes e depois recolocou, mas não mostrou também. O Ítalo tem que melhorar. O Marco Antônio, certas horas estava apagado, mas certas horas aparecia com velocidade. O Marco Antônio não tem mais aquela mesma postura que jogava no Botafogo, tá? Podem esquecer isso do Marco Antônio. A gente não vê mais aquela partida para cima, aquela partida de tu botar medo no adversário. A gente não vê. É muito difícil no Clube do Remo a gente encontrar esse atleta, tá? Muito difícil mesmo, família. Olha que eu vou dizer para vocês que tem certas horas que tu precisa de individualidade e o cara não consegue. Até o dito lá, né? Tem mais condições do que alguns atletas aí que a gente sabe que são habilidosos, né? Então vamos ali às substituições que foram feitas, né? Aos 16 minutos que ele veio a mudança, ele colocou o Vidal no lugar do Diego. O Vidal é aquela condição que o seu amigo já falou aqui. O Vidal não tem condições de jogar no Clube do Remo. O Vidal, se ele se aposentasse hoje, amanhã ele poderia estar no INSS, porque ele não consegue jogar. Se um dia jogou, ele esqueceu. Tá? Tudo bem. Ah, Ricardo, mas o time estava todo... Para família, você entra com gás. Você entrou 16 minutos do segundo tempo, aos 20 você está morto. Não dá para entender. Sinto muito, meus amigos. Sabe? Sinto muito, sabe? Sinto muito. Depois saiu. Aos 16 ele fez 3 mudanças. Botou o Jadson, tirou o Jadson, botou o Cachoeira. Poxa, que frustração. Que frustração o Cachoeira, família. Que frustração. Tem que figurar mais ali na D mesmo, né? Jogar a série sem responsabilidade. Não dá. Já pensou? Ele é um jogador do Fortaleza, família. Já pensou? Ele não tem condições. Não tem. O cara não parte. Ele é um jogador que foi contratado justamente para ser aquele jogador de partida. Mas, como um comentário aí, o Landu, com a mão amarrada, é muito melhor que ele, família. Sinto muito, Cachoeira não representa. Não representa perigo nenhum. É ali o conhecido água de salsicha, correnteza de poço, né? Senti até a falta do Ronald. Poderia ter colocado o Ronald ali, tá? Porque o Ronald daria um gás maior, né? Mas não deu, né, família? Então também, aos 16 entrou o Filipinho, né? No lugar do... Não, o Filipinho entrou aos 35. Entrou o Ribamar, né? Ribamar, família. A gente até tenta comentar com receios contra o Ribamar. Mas tinha condições, logo quando o Ítalo estava andando, de você colocar ou ele ou o Matheus Lucas. Porque o time estava em cima do Clube do Remo, então você precisava daquela válvula de escape, né? Teve aquele lance ali que faltou mais tranquilidade, o Ribamar não tem a perna direita e ele acabou por perder, tá, família? Então, né, foi aquilo, foi 2 lances que ele fez. O cartão amarelo e essa bola que foi alçada até pelo Adson, salvo engano. Foi o Adson ou foi o Cachoeira que cruzaram para ele, tá? Então, Ribamar é aquilo, briga ali na frente, mas... Tá? Acho que até foi realmente uma das melhores dos que entraram no segundo tempo. Foi uma das melhores substituições para aquilo que ele sabe fazer, né? Então, para mim, Ribamar é isso aí, tá? Lembrando que ele está avaliado, antes que comentem no comentário, que vocês vão aumentar quando a gente fala o nome do Ribamar, ele está sendo avaliado, tá? Pelo treinador. Aí entrou o Filipinho, né? Entrou o Filipinho no lugar. Aí saiu o Marco Antônio, entrou já o Adson, que realmente também hoje foi muito apático. Não sei se foi o esquema tático, parecia sem gás, né? Os que entraram no segundo tempo, família. O Filipinho, vocês viram o Filipinho? Se alguém viu o Filipinho, comente aí no comentário pro seu amigo, tá? Se vocês viram o Filipinho e o Adson... Ah, eu vi o Adson que ele levou aquele cartão amarelo, foi a única coisa que ele fez. Mas o Filipinho, se vocês viram o Filipinho, vocês comentem aí no comentário. Ricardo, eu vi o Filipinho ali, acho que era os 20, porque o seu amigo ainda vai rever o jogo depois de novo, né? Pra gente comentar durante até no meio da semana o que foi esse jogo. Vocês viram o Filipinho, aí você diz, Ricardo, eu vi o Filipinho, ele tava passando ali, aí eu vou verificar, tá? Então, as mexidas não deram resultado entre o Filipinho e o Pavani, né? Pavani, tá? Então, família, esse foi o Clube do Remo. Sabe jogar, porque nós vimos em 20 minutos o Clube do Remo jogando realmente. Como eu havia falado para vocês, vai ter o gás do treinador. Como teve aquele gás no primeiro jogo contra... Me esqueci, foi pela Copa Verde do Clube do Remo. Vocês lembram que o time do Remo jogou pra caramba aqueles primeiros 20 minutos? Aquele primeiro tempo ali
ali abafando as linhas altas e pressionando o adversário. Então tem que treinar sua linha alta, porque eles só sabem jogar assim. Porque não acredito que o time possa fazer isso aí, né? Não acredito mesmo. Mas, meus amigos, eu gostei da vitória. É assim mesmo, entendeu? É o importante que a vitória, só que seu amigo tem que ser mais enfático para justamente a gente analisar com mais precisão o clube do Remo e peças que faltam. Falta peças ali, né? Infelizmente, mais uma carrada de jogadores que chegaram que eram para suprir, realmente não supriram. A gente dependeu de jogadores que já estavam aí, né? O Jadson tem que ser melhor trabalhado porque ele não consegue empenhar de ponta mesmo, né? Ele tem certas deficiências para fazer a ponta, porém aparece, ele pode fazer o meio campo de surpresa pela velocidade, né? E família, somamos agora 7 pontos. Eu falei para vocês que seria crucial para um começo de caminhada, tá? E vai ser crucial para o Clube do Remo para o começo de uma nova caminhada, tá? O treinador, para mim, ele tentou, do que ele tinha mais para tirar. Certas horas ele estava ali se esgoelando na beira do campo. Eu não vi a entrevista dele, mas eu vou ver para o próximo vídeo. Eu já vim trazer o comentário com vocês. Mas, né, se fosse para ser o resultado, deu certo, né? Deu certo, saímos com essa vitória. Poderíamos ter saído mais tranquilo, não saímos porque certas displicências, mas a postura tem que ser aquela dos 20 primeiros minutos. Você tem que amassar o adversário. Você não pode recuar. Você não pode recuar em momento algum, porque se você recua, espera o adversário vir, meu irmão, é um Deus nos acuda, tá? Porque tem certas limitações em determinados setores do Clube do Remo aí. Tanto até na hora do gol, que sai aquele gol, aquela falha ali, né? Mas faltou o primeiro corte daquela bola. E tem certas horas, família, que você vê o jogador girando, né? Com a bola no pé e não sabe, e ninguém se apresenta, parece que não quer, sabe? Então o treinador tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso com esses caras. Gente, vocês são profissionais, né? Tem que dar um alívio para a torcida, pelo menos numa vitória, respirar. Respirar porque a gente é fã da instituição, do Clube do Remo, sabe? Então vocês estão representando essa camisa. É hora, meu irmão. É hora de dar Gente, vamos dar o gás. Vamos dar o gás. Tem o Nasp aí acompanhando o desempenho de cada um. Olha, me doei demais, cansei. Vê se substitui aí, sabe? Até os atletas que entraram no segundo tempo parecia que estavam cansados já. Então falta mais empenho nos treinamentos, tá? Pode aumentar o período aí, não sei. Falta o treinador realmente, digamos, equacionar essa matemática aí de treinos, porque time desse que treina já há 7 meses, vamos entrar no mês de junho agora, dia 1º de junho. Espero que esse mês de junho seja um mês de clareza para nós aí. Primeira vitória já saiu, o próximo jogo é contra o São Bernardo, aquele desse camarada que formou esse plantel aí, né? Deixou algumas bombas para nós desarmando aqui. Mas, família, é aproveitar o restante do final de semana. Vamos ver o que vai saindo por aí durante até o próximo jogo. O treinador agora sim, no contato de mais, digamos, a beirada de campo, vai saber mexer, porque realmente teve o seu dedo ali nessa hora, tá? Então vamos aguardar. O seu amigo aqui agora vai dar uma relaxada, dar mais uma estudada no que foi esse jogo, mas saiu a vitória, família. Mais de ano o Clube do Remo não dava essa alegria fora de casa para nós. E como nós falamos, o Sampaio Corrêa, que ele vai se reabilitar em cima de outro e não em cima do Clube do Remo. Bom, meus amigos, bom fim de semana a todos. Como eu sempre falo, né? Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu!